Então, para concluirmos nessa jornada com a terceira conferência, vamos falar um pouquinho, né, sobre a família, alguns aspectos da educação dos filhos. Depois também, se tiverem algumas outras perguntas, né? O limite é não perder o voo, certo? Bom, no casamento, né, é preciso constantemente se lembrar daquilo de que fala São Paulo. Esse mistério é grande em Cristo e na igreja, né? Então é preciso ter bastante clareza de que, né, a união matrimonial é uma participação da união entre Cristo e a igreja, revestindo consequentemente as mesmas, né, características, os mesmos princípios, né, digamos assim. E o princípio norteador do matrimônio é, antes de tudo, a caridade, né? Caridade de Cristo para com a igreja e da igreja para com Cristo. Então, a caridade é um tipo de amor que é um amor de amizade, né? Que é o amor mais perfeito que existe, mais nobre que existe. Nós podemos ter 3 tipos de amizade dependendo do bem que os amigos têm em comum. Pode ser então uma amizade baseada em um bem deleitável, né? Um bem agradável aos sentidos. Esse bem pode ser honesto, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma amizade baseada no gosto de comer pizza. Então, os amigos têm em comum gostar de comer pizza. Então, essa é uma amizade baseada na pizza. É evidente que é uma amizade superficial e que eventualmente nem vai durar muito. Se um dos amigos descobre que é alérgico a glúten, a lactose ou o que seja, então não vai poder mais comer pizza, ou quase, pizza propriamente, acho que não. E então, essa amizade vai acabar, porque não tem mais aquilo em comum. E era uma coisa superficial e passageira. Por isso que muitas vezes, quando a gente se converte mesmo, né, para Nosso Senhor, a gente termina perdendo muitas amizades. Eram amizades muitas vezes baseadas em bens, né, concupiscíveis, e que agora a gente já não pode mais, né, fazer, porque era um pecado, porque já não tem mais mesmo interesse, né? Então muitas vezes a gente perde muitas amizades que eram baseadas nisso. Bom, outro tipo de amizade pode ser baseada no bem útil, né? Então, aquela pessoa, ela tem algum conhecimento, alguma coisa que me é útil, né? Então, sei lá, eu quero investir na bolsa de valores, aquela pessoa tem um grande conhecimento, então trava uma amizade, né, com base nisso. Também uma amizade, né, mais superficial e passageira, quando perder esse interesse, né, que eu posso perder a qualquer momento, ou quando eu aprender a fazer sozinho, já não vai haver mais motivo para essa amizade. A amizade mesmo, que merece esse nome, é a amizade baseada no bem honesto, no final das contas, na virtude. Essa é a verdadeira amizade. A virtude é algo estável, que dificilmente se perde. Então é uma amizade mais sólida. Então uma verdadeira amizade, ela deve ter como fundamento a virtude, como finalidade também a virtude, né? Levar o outro à virtude, no final das contas, bem, amar a Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Então a caridade é esse amor de amizade. Então o amor entre os cônjuges tem que ser um amor de amizade, baseado em primeiro lugar na virtude, levando a virtude de cada um. Bem, uma outra grande característica do amor de amizade é que é um amor de sacrifício. Eu me sacrifico para conseguir o bem do outro, para que o outro seja virtuoso. Vou negar a mim mesmo, mortificar, saber ceder. Então, para conseguir que o outro seja virtuoso, para ajudar o outro, né, de fato. Bom, além disso, o amor de amizade também ele tem que ser recíproco, né, para ser realmente um amor de amizade e manifesto, conhecido um do outro. Bom, então é preciso lembrar-se disso, né, que o amor matrimonial, a união matrimonial deve ser baseada no amor de amizade. O ideal é que essa amizade vá crescendo e aumentando
se aprofundando com o passar do tempo, né, entre o casal. Uma coisa também muito importante de se lembrar sempre, parece óbvio, né? Parece até meio bobinho assim, mas na prática tem bastante relevância e muitas consequências. É que o casamento é realmente uma sociedade. Numa sociedade, os sócios se ajudam, né, para chegar naquela finalidade comum. E aqui então os sócios, né, o pai, a mãe, o marido, a esposa, né, em primeiro lugar, tem que se ajudar. Não é uma concorrência. E muitas vezes vai se criando, né, um certo ambiente de concorrência na família entre marido e esposa. Quem faz mais, ou dependendo do que for, quem faz menos. Agora é sua vez de fazer isso, agora não sei o quê, agora, né? Quem ganha mais, quem trabalha mais, quem faz mais isso, quem faz não sei o quê. Então, muitas vezes vai virando uma certa concorrência, né? E isso, evidentemente, vai destruir a família, né? Primeiro o casal, depois, claro, os filhos. Então, é muito importante ter essa noção, né? Um casamento, ele, muitas vezes, os casais, né, alguma dificuldade, as contrariedades do dia a dia, às vezes podem, por que meu casamento é assim, por que Deus permitiu, que não sei o quê. Quem faz o casamento são os cônjuges, né? Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Então, cada um que tem que lutar para que o matrimônio seja bom, com as suas cruzes, com as suas contrariedades, com seus desentendimentos, né, normais que vão ocorrer, não tem dúvida. Onde tem duas ou mais pessoas, haverá desentendimentos, né? Isso é da natureza humana, mas é preciso resolver bem, como sócios, como quem se ajuda, como quem quer o céu para o outro, né? Bem, então o casamento é feito pelos cônjuges. Mas o outro não está fazendo a parte dele como poderia. Não interessa, faça a sua parte. Isso é outra coisa muito importante. No casamento, né, cada cônjuge tende a ver sempre o outro. O outro não faz isso, o outro não faz aquilo, eu já falei com ele não muda, ou ela não muda, eu já falei com ela e ela não muda. Aí quando você pergunta, né, para a pessoa que está ali contando, você diz, e você? Né, quais são os seus defeitos? Tem tal e tal defeito mesmo. E você já mudou? Não, porque para mim é muito difícil, eu fui educado assim, sempre foi assim na minha vida, então para mim é muito difícil mudar, não sei se eu vou conseguir. Mas para o outro é fácil, né? O outro consegue mudar rapidamente e mudar tudo instantaneamente. Então não, a gente tem que exigir primeiro mais de nós mesmos do que do cônjuge, certo? Do que do marido, do que da esposa. Eu preciso exigir mais de si mesmo e fazer a própria parte. Isso aqui é muito importante. Se o outro está fazendo, se não está fazendo, se está fazendo mais ou menos, eu vou fazer a minha parte. Até porque, em primeiro lugar, não faço pelo marido ou pela esposa, faço por Deus, né? Então, fazer a minha parte. Então, isso é muito importante. Deus abençoa muito, né, quando o cônjuge procura fazer a própria parte dele. Então, o casamento se constrói assim, cada um procurando fazer a sua própria parte. E, como já tivemos, né, a ocasião de mencionar, ao falar desse amor de amizade que deve nortear o casamento, é preciso ter espírito de abnegação, de negação, né, de si mesmo, saber resolver as coisas de maneira correta. E às vezes, esses apegos, né, à nossa visão, à nossa maneira de fazer, não é nem tanto em grandes coisas. Às vezes é em pequenas coisas que o demônio vai se infiltrando e criando uma grande confusão, apesar disso, né, a partir disso. Tem um livro, né, que valeria a pena que todo casado lesse, que chama As Crises Conjugais, de Dom Rafael Llano Cifuentes, né? Uma coisinha ou outra um pouco mais moderna, mas em geral é para aproveitar bastante. Tem alguns casos engraçados lá, né? Engraçado assim, quando não é com alguém que a gente conhece, mas ele diz, por exemplo, que conheceu um casal que brigava por causa da maneira de abrir a porta, né, com a maçaneta. Às vezes é na pequena coisa que
que a confusão vai se criando, né? O demônio vai se infiltrando por ali até chegar nas grandes. Não começa com uma coisa grande que é muito evidente, óbvio, né? Mas uma pequena falta de mortificação e uma coisa assim que vai crescendo, né? Como uma religiosa que entrou no convento, abandonou tudo, mas ela tem lá um santinho, né, de Santa Teresinha. E a superiora diz para ela doar aquele santinho, e aquilo ali ela não consegue. Ela se desapegou de tudo, mas do santinho não, né? Então às vezes na vida matrimonial é um pouco isso, e que vai crescendo, crescendo, crescendo. É preciso ter esse espírito, sobretudo não fazer do ótimo o inimigo do bom. Muitas vezes o marido quer fazer de um jeito, a esposa quer fazer de outro. É absolutamente comum. E cada um acha que a sua maneira de fazer é a melhor. Certo? Às vezes a pessoa reconhece que a do outro também é uma maneira boa, mas acha que a sua é melhor. E por causa disso tem uma briga colossal e no final das contas não sai nada de bom. Nem o melhor, nem o bom do outro. Então às vezes é melhor o bom, garantir o bom com um acordo, do que buscando o ótimo, o melhor, gerar uma confusão tremenda. É uma briga entre os esposos que vai também atingir os filhos, né? Claro. Então, buscar essa conciliação, né? Inclusive, é preciso saber que o maior bem na família, depois do estado de graça de cada um de seus membros, é a paz. É insuportável uma família onde não há paz, né? Onde não se vive em paz. Então, não vai agradar o marido, não vai agradar a esposa, não vai agradar os filhos. Ninguém vai querer permanecer em casa. Vai prolongar o trabalho, vai prolongar a fuga, vai prolongar o WhatsApp, vai prolongar a internet, que seja, né? O filho vai ficar trancado no quarto e pronto. Então, realmente procurar fazer, né, que o lar, que a família seja um ambiente de verdadeira paz. O maior bem na família, depois do estado de graça de cada um, é a paz. E vale muito sacrifício pela paz, né? Quando a coisa vai avançando, né, sem que os esposos queiram se ajustar, então chega lá na frente que a coisa está insuportável e começa a pensar realmente em separação e não sei o quê. Aí começa, realmente eu poderia ter me esforçado um pouco mais, poderia ter me sacrificado um pouquinho mais. Aí talvez seja já um ponto de não retorno, né? Então ficar bastante atento a isso. Outra coisa que é muito importante no casamento é cortar imediatamente qualquer tentação, né, que venha de separação, disso, daquilo. Tentações que podem vir, né, mesmo que esteja tudo bem na vida familiar, mas que em geral vem quando tem algumas dificuldades, alguns desentendimentos, né, um pouco mais persistentes. Preciso cortar imediatamente. Às vezes a pessoa se ilude, né, a solução seria realmente, né, se separar e etc. E só piora tudo, né? O pior castigo que Deus pode dar é permitir essa separação para essa pessoa. Então cortar imediatamente qualquer tentação nesse sentido. Isso aqui também é um grãozinho que começa ali, que vai crescendo, crescendo, um galho, outro galho, né? Flores e frutos e assim por diante. Então cortar imediatamente isso. Outra coisa muito importante é procurar resolver os problemas, né? Sem tardar. Então, às vezes as coisas vão se acumulando, ressentimentos, né? Feridas, nunca cicatrizam, e assim a coisa vai crescendo, né? Cada vez mais, vão se distanciando. Às vezes o outro nem sabe porque você está chateado, não tem ideia do que ele possa estar fazendo. Em geral a mulher fica chateada, o homem faz alguma coisa, o homem nem percebe que está fazendo alguma coisa, às vezes nem percebe que a esposa está chateada, só quando ela está muito chateada e quando o negócio já está, né, bem complicado mesmo. Então, procurar resolver. Tem algum problema, alguma coisa desagrada, mas é muito pouco, eu preciso aprender a lidar com isso. Tudo bem, não tenta. Um dia, 2 dias, não está conseguindo, resolve. Conversa. Não adianta ficar tentando resolver e achando que é virtuoso e que tem que aprender a resolver sozinho, se não está conseguindo, e a coisa vai piorando cada vez mais. Resolver os problemas que surgem, as dificuldades, os incômodos, de maneira tranquila, né, de maneira correta, caridosa, mas isso é muito importante. Não deixar as coisas irem se acumulando. Vários casais que chegam num nível insuportável de convivência porque foram deixando pequenas coisas se acumulando. Vai acumulando, não resolve, daqui a pouco você começa a ver toda a ação do outro como se fosse um ataque, né, a você, ele está fazendo de propósito, ela está fazendo de propósito para me atingir.
e não tem absolutamente nada a ver, muitas vezes, né? Então, tomar bastante cuidado em relação a isso também. Bem, então, assim, muito rapidamente, né, uma breve pincelada nesses pequenos pontos aí bem práticos com relação ao matrimônio. Assim, outra coisa que serve já de transição para o nosso segundo pequeno assunto dessa conferência é que é muito importante que pai e mãe estejam de acordo com relação à educação dos filhos. Isso é uma das coisas que mais dá briga, né, dentro do casal, e da briga entre o casal e prejudica o filho, que percebe rapidamente quem é que deixa fazer isso, quem é que deixa fazer aquilo, para quem que eu tenho que pedir, para quem que eu não posso pedir, né, colocar um contra o outro. E a criança aí com poucos anos já é um excelente diplomata, né? E às vezes fazedor de intrigas também, né, entre os pais para conseguir o que ele quer. Então os pais têm que estar muito de acordo com relação a isso, né? Evitar tirar a autoridade do outro na frente dos filhos, né? Surgiu um problema, se não for uma coisa urgente e séria, né, deixa ali, resolve depois, né, e chegar realmente a um acordo, né? Ainda que tenha que ceder alguma coisa, né, que não seja o melhor que você pensa, mas tá bom, né, mas chegar num acordo. A pior coisa é quando os pais não se entendem, discutem, um deixa, o outro não deixou, começa a discutir na frente do filho, que pediu aquele negócio, pode, não pode, eu deixo, mas por mim eu deixava, mas sua mãe não deixa, né, ou por mim eu deixava, mas seu pai não deixa, quer dizer, ele é o carrasco, eu sou bonzinho, tá vendo? Então isso aí é a catástrofe, porque no fundo, né, às vezes você acha, bom, com isso então ele vai ver que, né, o pai ou a mãe não sei o quê, mas a minha autoridade vai ser preservada. A autoridade dos dois é destruída nisso daí, né? As brigas também, que os filhos terminam percebendo, né, que ocorrem, vão tendendo também a tirar a autoridade dos pais, né? Então, muita atenção a tudo isso. E justamente, né, sobre essa questão da educação dos filhos, é muito importante acordo, né, entre o pai e a mãe. Como fazer, como não fazer, o que deixar, o que não deixar, quando não deixar, a partir de que momento, etc, etc, etc. Essas coisas têm que estar muito bem estabelecidas, têm que ser muito bem conversadas, né? Bom, aqueles que estão para casar, já casaram, ainda não têm filhos, não esperar ter filho para começar a conversar sobre essas coisas não, porque não dá tempo, né? Resolver durante o caminho sempre é mais complicado. Para quem já tem filho e ainda não se acertou, Deus dá a graça. Então, procurar realmente fazer isso, né? A educação dos filhos, evidentemente, é uma responsabilidade, em primeiro lugar, né, dos pais, e tem que ser uma educação, né, digamos, em todos os aspectos, né, do ser humano. A finalidade primeira do casamento é gerar os filhos com a consequente educação dos filhos, né? Tem aquele ditado, né, quem casa quer casa, está errado. Quem casa quer filhos. Isso tem que estar muito claro. Quem casa quer filhos. Bom, é preciso educar, né, gerar e educar os filhos. Essa é a finalidade primária do matrimônio. Finalidade secundária, amor mútuo, sedação da concupiscência. Então, gerar e educar os filhos. Educar os filhos não quer dizer colocar a melhor escola, o melhor curso disso, daquilo, o melhor esporte, que não sei o que, etc. Não. Educar, em primeiro lugar, para o céu, educação religiosa, né? Ensinar os rudimentos da fé, né? Garantir que a criança tenha os meios conforme a sua capacidade, sua idade, sua maturidade, de conhecer a fé, de progredir nela, de receber também os sacramentos, né? No momento em que for devido. Os pais devem providenciar, garantir isso, assegurar que frequente a catequese, né, para poder receber os sacramentos. Claro, garantir o batismo também, né, no máximo dentro de um mês. Então, claro, educação religiosa primeiro, ensinar o filho a rezar. Não é só ensinar, preciso dar o exemplo, é preciso rezar, começar a rezar em família, que os filhos possam ver que os pais rezam, né, em momentos distintos da vida, do dia, não só no domingo, né. Os filhos imitam os pais, né? Isso inclusive é comprovado pelas neurociências, tem neurônios espelhos.
Então, vão imitar. Se vê os pais rezando, vão rezar. Se não vê o pai rezando, não vão rezar. Né? E o filho menor, né, a criança, não vai rezar em outro momento sozinho. Se a gente, adultos, se os pais adultos não conseguem, por que a criança vai conseguir? Né? Então, é muito importante isso, dar o exemplo, procurar ter essa oração em família. Né? Digamos assim, o ideal da oração em família é o terço, né? Não sei se eu falei disso ontem, já não lembro mais. Ou se eu falei ainda em Brasília. Falei disso um pouco recentemente também. O ideal da oração em família é o terço, mas assim, não dá o terço que seja 4 dezenas, não dá 3, não dá 2, não dá não dá uma dezena, um Pai Nosso e uma Ave Maria, não dá um Pai Nosso e uma Ave Maria que seja, mas alguma oração em família é preciso ter. Não é? E procurar se organizar também para isso. Não é? Bom, então, a educação religiosa, a fé, a oração, a moral, claro, mesmo quando é criancinha ainda e nem entende o que está fazendo. Às vezes os pais podem pensar, mas ele está fazendo uma coisa errada, mas ele nem entende, então não tem pecado, então não vou fazer nada. Isso é errado, né? Porque se ele vai repetindo aqueles atos, ainda que ele não entenda, ele vai criando uma inclinação para aquilo. E quando você disser, agora você já está grande, você já entende, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ele vai ter uma dificuldade enorme. Porque todo o ser dele já está voltado e inclinado para aquilo, ele já criou uma disposição de alma para aquilo. Então, os pais, mesmo que os filhos não entendam, não pode deixar que eles façam algo errado, que se acostumem com algo, né, errado. Porque reverter isso depois é muito difícil. Né? E o filho, criança, quanto mais criança, mais a educação precisa ser baseada em recompensas e penas. Eu digo recompensa e pena não é necessariamente bater, né? Mas consequências assim, mais sensíveis, palpáveis, né? Ruins para maus comportamentos. Porque a criança não tem ainda capacidade de parar e pensar, realmente isso aqui é um pecado contra a justiça comutativa, e efetivamente então, né, um pecado contra o próximo, e é um pecado grave porque atingiu, né, tal valor, ou atingiu os bens dele gravemente, então não posso fazer uma ofensa grave, eu vou para o inferno. Você não consegue fazer todo esse raciocínio. Né? Ela ainda é muito imediatista. Então, São Tomás diz, Aristóteles também, né, que a criança pequena precisa ser muito educada, né, à base de recompensas. Quando faz uma coisa boa, ela recebe um elogio, recebe um reconhecimento, certo? Alguma coisa sensível também, né, dependendo, com moderação. E assim ela vai se acostumando então a fazer o que é bom, porque ela recebe uma coisa boa. Por causa daquilo ela vai criar uma inclinação, uma facilidade para aquilo. Mas pouco a pouco você vai diminuindo isso e você vai dando argumento. E esse é o objetivo da educação, quando chegar, né, aos 18 anos, maior de idade, que a pessoa consiga ter uma boa liberdade de fazer o que é bom. Né? A educação é uma educação para boa liberdade. Isso é importante. Então não adianta os pais também sufocarem o filho quando, né, já chegou o momento de dar alguma liberdade no que ele tem capacidade, no que ele já consegue fazer bem. Né? Bom, então isso é uma coisa muito importante. Outra coisa também que é importante, né, na educação dos filhos, esse é o lado, digamos, mais espiritual, moral, de fé, de oração, né, de moral. E isso desde a mais tenridade, efetivamente, é preciso rezar muito, né, pelos filhos. A mãe, em particular, né, nos sofrimentos da gravidez, pode também pedir, oferecer já esses sofrimentos, né, pela santificação do filho que vai nascer. Bom, além disso, é preciso também cuidar da educação na ordem natural, digamos, né? Claro que as duas coisas estão relacionadas, mas é preciso formar ou garantir a saúde física, o bom desenvolvimento físico do filho, né? Dando os estímulos, né, devido a cada etapa do desenvolvimento, até mesmo observar o desenvolvimento do filho, saber os marcos. Em tantos meses já é para falar, né, tantas palavras, já é para balbuciar, né, com tantos meses já é para estar
engateando, andando, etc. E está atento a isso, porque esses atrasos depois têm consequências, né? Consequências mesmo, muitas vezes, para a vida espiritual da pessoa, né? Bem, então, procurar ficar atento, né, a essas coisas. E garantindo, dar os meios para que realmente a criança e depois o jovem possam se formar em todos esses aspectos, né? Bom, social, né, de inteligência, de vontade, a formação a ordenação das paixões, né, das emoções, dos sentimentos, e o bom desenvolvimento físico também, né? Alimentação, cuidado com a saúde, etc. Tudo isso é responsabilidade dos pais, às vezes grave, né? Inclusive. Também uma coisa que é importante é que os pais procurem, né, também estabelecer certas rotinas, né, com os filhos, procurando organizar a vida deles, né, quando eles ainda não são capazes de fazer por eles mesmos. Isso também, mais uma vez, desde a mais tenra idade é possível já ir organizando certas rotinas, né, uma certa rotina de sono, né, muitas vezes é possível, né, existem meios para isso. O que acontece muitas vezes é que os pais vão estabelecer uma rotina, vai dar trabalho, né? Ou eu vou ter que deixar a criança chorando um bocadinho, aí eu não aguento, ou fico logo impaciente, então não tenho coragem de fazer isso. A questão é que esse trabalho que a gente vai ter aqui é a paz que vai ter depois, né? E vai ser bom para o filho e para o pai, para a mãe, para os irmãos eventualmente, né? Então tudo isso é bem importante. Então, às vezes tem pai que, eu não, pai ou mãe, não consigo, né, deixar meu filho às vezes ali chorando, eu sei que ele não tem nada, não tem nenhum problema de saúde, está chorando lá no berço, que ele quer que eu vá lá, aí eu vou. Aí ele vai chorar de novo, para que você vá, e nunca vai ter fim isso, praticamente, né? Quando ele crescer, aí vão vir outros problemas, de outra ordem. E às vezes não, porque não tenho coragem de deixar, vou sofrer, ou ele vai sofrer, mas é um sofrimento que vai passar logo e depois vai ser paz para todo mundo, vai ser bom para ele e para os pais. Bom, por exemplo, né, uma rotina mesmo, né, de estudos, né, que hora chega em casa, estuda, ou que hora de brincar, hora de tomar banho, hora do jantar. Procurar manter uma rotina é uma coisa muito importante. Uma outra coisa também que prejudica muito a educação dos filhos é quando os pais dizem uma coisa e depois mudam de ideia diante da simples insistência dos filhos, né? Ou da birra dos filhos. Então isso é péssimo, né? Perdeu sua autoridade já. Eu disse uma coisa, logo em seguida fez outra, sem nenhum motivo sério aparente, a não ser a insistência, né, do filho. Então o filho vai insistir de novo, nas outras vezes, vai fazer birra, aí você vai resistir um pouco mais, ele vai aumentar a birra e você vai ceder. Aí depois ele já vai começar com a birra aumentada, aí você resiste, ele vai aumentar um pouco mais, e assim não tem fim, né? Então se você, né, estabeleceu uma coisa, a não ser que você realmente perceba que está errado mesmo, o que é injusto, se aquilo foi estabelecido, não muda por birra, por insistência, né, por capricho, porque senão a coisa não vai caminhar, né? E os filhos nunca vão se acostumar a obedecer, a reconhecer realmente a autoridade do pai. E ainda também é a mesma coisa, né? Às vezes um estabeleceu, aí vem o outro e faz o contrário, né, entre o pai e a mãe. Aí também é o caos completo, né? Então é preciso ter essa estabilidade. Às vezes isso causa, né, essa falta de estabilidade, não deixou, depois deixou, aí da outra vez o filho faz a mesma coisa, aí não deixa, aí depois deixa. Você não tem consistência nenhuma, né, gera uma confusão até na cabeça da criança. Qual é a lógica aqui por trás? Não tem lógica, não tem justiça, não tem nada, entendeu? Ele não entende o que os pais estão fazendo no final das contas. Às vezes dá até ansiedade no filho, será que dessa vez vai dar, não vai dar? Se ele sabe que não vai dar, então tranquilo, né? Então se sabe que vai dar, pronto, ótimo, né? Então algumas questões podem surgir em razão disso, né? Então é preciso também ficar atento com relação a essas coisas, né? E às vezes, né, sei lá, digamos que o filho queira
copo. Ele já vem assim, chorando, berrando, fazendo uma birra para ter o copo. Pode ser até que não tenha problema ele pegar esse copo, mas eu não vou deixar ele conseguir desse modo, porque senão ele vai se acostumar a conseguir as coisas sempre de um modo ruim, né? Com birra, gritando, com raiva, que seja. Então eu vou falar, não vou te dar. Agora, se você parar com a birra e disser, né, pai, mãe, posso pegar o copo, por favor? Aí eu te dou. Então você não só não deu, né, o resultado para um comportamento ruim, ensinou a fazer o certo, ele fez o certo, você deu, então ele vai tender a repetir um comportamento que é correto também, né? Então, como eu falei, né, a criança já é excelente negociadora, né? Se ela fosse negociar ali a paz, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, daria certo. Bem, ela começa insistindo, não, porque eu não sei o quê. Aí os pais não deixam. Aí depois ela vai para a chantagem emocional. Você não me ama, então eu te odeio, né? Aí vamos dizer que o pai ou a mãe resistiram ainda, heroicamente. Aí o filho começa realmente a abrir o berreiro, grita, né? Sai correndo feito um louco. E às vezes os pais, aqui no shopping não grita. Aí ele grita mesmo, porque aí ele vai conseguir. Então os vizinhos estão ouvindo, aí grita eu, porque para não chamar a atenção dos vizinhos, os pais vão dar. Né? Aí grita não sei o quê. Vamos dizer que os pais ainda resistiram firmemente. Aí a criança então começa a se jogar no chão, bater a cabeça na parede, etc. Aí o pai finalmente dá. Ou a mãe. Aí a próxima vez ele vai começar já batendo a cabeça na parede, porque já vai conseguir o que ele quer. Não pode ceder, claro, não pode deixar a criança se machucar. Então, se ela está querendo bater a cabeça na parede, segura ela, né, de maneira tranquila, qualquer lugar que ela não possa se machucar, mas não dá o que ela quer, né, hipótese alguma. Senão a gente vai criar monstros, né? Claro que essa birra vai mudando com o tempo, mas vai formando alguém caprichoso, acostumado a resolver as coisas de um modo indevido. E claro que todos esses assim, né, a educação não é bom senso. A educação é bom senso. Eu fui educado assim e deu certo. Quem garante que deu certo? É você que está dizendo, né? Ou eu que posso dizer, assim, quem disse que deu certo? Sua percepção da coisa, né? E às vezes eu fui educado assim, mas o que fez dar certo não foi provavelmente a educação que recebeu. A graça de Deus que agiu ali, te convertendo mesmo, né? Ou impedindo que acontecessem coisas piores, né? Educação não é bom senso. Educação também não é simplesmente conselho dos outros. Porque ela tem 10 filhos, então ela sabe. Não quer dizer nada. Pode ter 10 filhos e educar mal os 10, né? Pode ter 15 e educar mal os 15, certo? Então tem que, claro, bom, conselho, ver como é que é, etc. Mas assim, não dá para se basear simplesmente só nisso, não. E educação, então, do senhor é preciso estudar, correr atrás de livros católicos mesmo, né, alguns desses outros aspectos, são marcos do desenvolvimento, como é que eu posso estabelecer uma rotinazinha de sono. Claro, você vai julgando isso também um pouquinho à luz da fé católica, né? Mas a mãe de Santa Teresinha mesmo diz, eu tinha uma dificuldade com uma das filhas, né, Leônia, que deu um pouquinho mais de trabalho. Então ela tinha uma saúde bem frágil, por ter a saúde bem frágil, então ela ficava muito, né, no braço das pessoas, etc. Isso bem pequenininha. E a mãe de Santa Teresinha diz, também esse menino aqui está ficando bem mimadinho aqui, né? Então tem que dar uma ordenada nisso daqui, né? Então, claro, a gente vai julgando isso a princípio da fé católica, da doutrina católica, mas é preciso correr um pouquinho atrás disso. Não dá para ir assim só no bom senso, eu acho, coisas muito gerais e abstratas, né? A função mais importante, né, de uma pessoa que entra no estado matrimonial é educar os filhos. A pessoa passa 4, 5 anos, né, na faculdade, 6, 7, né, for medicina, para se formar, para trabalhar. Agora, para educar os filhos, nenhuma formação praticamente. Na base do eu acho, do bom senso, né, de uma coisa assim muito vaga.
Então, meu sonho é fazer uma faculdade para pais. E, assim, é uma coisa que precisa correr atrás, né? Mesmo lá também, né, nos canais que cheguei a mencionar, tem algumas coisas sobre a educação dos filhos que já podem dar alguma luz, alguma ajuda também, né, com relação a isso. E claro, né, é muito importante sempre que os filhos percebam que os pais estão fazendo aquilo por amor a eles, por mais que esteja desagradando, por mais que, né, o filho não goste, mas que ele consiga perceber que os pais estão fazendo por amor a ele, não por raiva, não levados ali pela paixão, pelo orgulho, mas por amor a eles. Às vezes é preciso ser firme, né, eventualmente até castigo físico mesmo, claro, sobretudo, né, quando é menor, né, mais novinho, mas sempre por amor, que isso fique muito claro, inclusive expressando isso também para os filhos, para que eles possam entender, né, o que os pais estão fazendo, né? E os filhos, né, um pouquinho maiores, saber que às vezes os pais agem de modo muito correto e bom para a gente, embora a gente sofra, né? Então o filho vê lá no supermercado uma embalagem bastante colorida, né? Papai, mãe, eu quero aquilo, chora, esperneia, não sei o quê. E o pai e a mãe dizem, não vou dar, porque é veneno para rato, não balinha. O filho não consegue entender aquilo ainda, mas é bom para ele, né? Então, os pais também não podem ter pena dos filhos. Tem que ter amor, caridade, o que é bom, o que é devido, o que ajuda, e não ter pena, né, dos filhos. Porque os não precisam de pena, precisam de amor, né, de caridade mesmo, por parte dos pais. Então, uma breve pincelada, né, sobre esse tema aí da família, brevíssima mesmo até, né? Então, brevíssima pincelada sobre o tema da família e educação dos filhos, né? Lá no canal de Trinity em Brasília tem uma formação lá de educação dos filhos, não sei, 10, 11 partes. Então vale a pena também dar uma olhada com calma, né?